unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Saudações, companheiros, meu nome é Wander, eu estou aqui com o José Fernando. Hoje a gente vai continuar a leitura que a gente estava fazendo do Manifesto Comunista com os comentários. A gente espera concluir com esse episódio o Manifesto Comunista, não para explicar o que o manifesto é, o que ele representa totalmente, né, em sua totalidade, mas dar uma introdução para quem tiver interesse em ler, para tomar suas próprias conclusões e estudar o manifesto, que é um texto importantíssimo, né? O negócio é ler o documento na totalidade, né? Ele é um documento pequeno, porque ele tinha a pretensão de ter rápida circulação na mão dos trabalhadores, dos militantes. Não se tratava de uma obra muito de difícil acesso, como são outras obras marxistas, né, que são de um grau de entendimento mais difícil. O manifesto ele vai na contramão disso. Ele vai para a acessibilidade, mesmo pelo operário, pelo cara até que era iletrado, para todos conseguirem compreender o que se colocava ali de modo geral. Tanto que tem várias coisas que são categorias e ideias complexas são colocadas com uma simplicidade enorme, o que mostra o poder de síntese do Marx e Engels, de tratar coisas absurdamente complexas e profundas com uma naturalidade de uma conversa, né? Sim. Apesar da simplicidade do texto, existem palavras que podem não soar muito claro pela falta do uso mesmo, né? Palavras que eu destaquei são basicamente 4, né? A primeira delas é revolução, que assim, em uma explicação bastante breve, que eu acho que todo mundo compreende a revolução como uma explosão, uma coisa violenta, uma ruptura, né? Uma ruptura, tem todas essas conotações, mas em síntese é o fim de um ciclo para o início de outro. Nada mais do que isso. A revolução pode ser feita de várias maneiras, existe revolução tecnológica, revolução política, mas a revolução que, como sentido estrito mesmo, é essa quebra de um ciclo para o início de um próximo, né? Sim, uma revolução social, né? Uhum. O processo revolucionário são um encadeamento de fatores, né? De fatos históricos, de fatos sociais, que mudariam a configuração de uma determinada sociedade. Por exemplo, quando você tem a Revolução Francesa, que é uma talvez o epílogo das revoluções burguesas na Europa, você teve toda uma reconfiguração, até do ponto de vista econômico, mais social, porque foi uma revolução político-social, né? Das camadas que estavam emergentes ali do estamento feudal, e esse acabou cortando os laços, né? Evidentemente que algumas coisas das sociedades passadas, elas residem, elas estão presentes na sociedade que foi revolucionada, né? Isso é assim porque alguns fatos, eles têm longa duração, mas estrito senso, né? Como foi dito, a revolução é uma ruptura e uma modificação completa das coisas. Por isso que que o pessoal fala, a ditadura de 64 é chamada de Revolução de 64 pelos seus executores, né? Ela não é uma revolução. Não é em nenhum tipo. Ela é um golpe de Estado. Sim. Né? Estava lá o Estado, um governo que eles não queriam, eles foram lá e tiraram. Por que revolução? O que teria mudado? Na contramão de revolução, que ela manteve o sistema como ele é intacto. A gente vai aprofundar isso mais à frente sobre o que é a estrutura fundamental, né, do status ali que o Marx está querendo combater, está chamando os comunistas a combater. O Marx vai falar muito sobre proletariado, burguesia e comunistas, né? O proletariado, como palavra assim solta, pode não significar nada, mas ele tem um sentido etimológico que é daquele que tem a prole, que fornece a prole para o trabalho. O Marx vai chamar de proletário o trabalhador que existe apenas para manter a roda do trabalho, que está submetido ao burguês, que é o que a gente fala toda hora, né? Que é o detentor dos meios de produção, que tem esse nome porque veio dos burgos. Acho que a gente já falou disso. A gente já falou na explicação que a gente deu sobre o feudalismo, né? Isso, e na ideologia alemã a gente acho que comentou também. E o comunista, que o Marx também comenta, que trabalha em favor do bem comum. Eu acho que a palavra comum está nessa outra palavra comunista, porque ela
E significa exatamente isso, do interesse comum dos trabalhadores. O Marx vai explicar melhor isso no texto, que a gente não vai, talvez não leia o trecho em si, mas é bom deixar claro, né, que essas palavras têm esse significado. Sim. Elas tomam outras conotações ao redor da história, mas em síntese não escapam disso, né? E agora, assim, essas palavras também, elas sofrem como qualquer outra, mas essas que estão mais evidentes depois dessa polarização política do país. O comunista é qualquer coisa agora. Porque assim, os companheiros que lerem o documento, eles vão ver assim, que comunista é uma coisa bem diferente do que veio sendo falado aí. Por exemplo, comunista, para esse pessoal que agora começou a andar na onda aí dessa coisa reacionária, de extrema direita, comunista é um cara que, por exemplo, não acha que ninguém tenha que morrer por ser gay. Ele acha que a mulher não tem que ficar dentro de casa, etc. O cara não seja religioso, isso é um comunista. E não tem nada a ver. Eu vou simplificar aqui, mas por motivos didáticos. Como que você vai ver se uma pessoa de esquerda é comunista ou não? Se programaticamente ela seguir um ponto: expropriação dos meios de produção. Não seguiu isso, você não é comunista. Sim. Se você não tiver isso no horizonte, se toda a sua luta não for para expropriar a burguesia, você é de esquerda, mas você não é comunista. Uhum. Tem que ficar claro isso aí, porque é esse tipo de comunista que vai estar no documento. A gente tem um episódio inteiro falando sobre esquerda e direita, em que a gente coloca esses termos aí todos, reacionário, direita, esquerda, progressista, conservador, dentro das suas determinadas categorias, porque houve uma confusão, né? Uma confusão, acho que até de propósito, eu acho. É uma coisa mal intencionada, de confundir mesmo o sentido das palavras para poder deturpar, né, elas no seu sentido essencial. Mas agora, para a gente entrar no texto, eu separei a explicação, o nosso debate em 3 pontos diferentes, que são os pontos do livro, né? O Marx divide o livro em 3 partes diferentes, que burgueses operários. Ele fala sobre o trabalho assalariado, né, a apropriação do trabalho, e por último ele faz uma crítica dos socialismos que existem. Sim, importante. É uma parte importante. Talvez a gente não consiga aprofundar elas, eu coloquei na terceira parte, mas em síntese é uma crítica sobre os movimentos socialistas que estão colocados ali, e ele combate todos eles ou comenta todos eles, né? A gente vai começar, eu acho que é importante, sobre o que tem no início do livro, que eu coloquei que é o chamado dos proletários a se levantarem. Então, tá aqui um trecho, vou ler aí, você comenta, Zé Fernando, sobre o que você acha, porque para mim esse trecho ele é fundamental para dar início mesmo ao Manifesto Comunista como uma proposta, né? Então ele diz assim, ó, palavras do Marx: as armas que a burguesia utilizou para abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão morte, produziu também os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários, que a gente já significou aqui, né? Então ele começa, óbvio que tem muita coisa antes, né? Mas assim, para mim aqui começa o que o Marx propõe com o manifesto, né? Que é a revolução proletária, né? Isso aí fica muito claro, as intenções, né? Que é o chamamento da classe que eles consideram revolucionária. E por que eles dizem que as armas que a burguesia se utilizou para abater o feudalismo se voltou contra elas? Porque para a burguesia fazer uma sociedade à sua imagem e semelhança, ela precisou revolucionar a sociedade por sua vez também, destruir os laços feudais, e com isso ela construiu todo um outro construto social, uma outra estrutura, na qual o proletário leva nas costas. Uhum. Ou seja, quais são essas armas? Ele é detentor da produção da riqueza, essa riqueza que ele é expropriado todos os dias, quando eles estão nas fábricas, sustentando a vida e a ação social parasitária da burguesia. Uhum. Por isso, então, que ela deu as armas e os homens que vão manejar, porque na consciência da sua unidade de classe, do seu papel revolucionário, o operariado vai derrubar a burguesia. E destaquei um outro trecho também que é importante, de por que ele está chamando, né? Qual que é a razão ele está chamando essa revolução. Vou ler as palavras do Marx aqui. Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho,
decrescem os salários mais ainda. A quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho. Então, o Marx descreve aí o mecanismo pelo qual o proletariado está sendo explorado. Ele tem o seu meio de trabalho, tudo que ele faz, na verdade, tudo que ele constrói como riqueza, nada mais é do que uma mercadoria também. Ele foi reduzido de construtor, transformador da natureza e do mundo a uma mera mercadoria. Essa é a condição que obriga o proletário, obrigaria, né, no caso, a ele se levantar. Né? Exatamente, porque assim, na visão de Marx e Engels, o trabalho ele sofre de um processo de alienação sob a tutela capitalista, sob a tutela da burguesia. Né? No sistema do capitalismo, o trabalho, essa relação com a natureza, ela é relegada só à produção de mercadorias. Não é nada planejado, não é nada para que você, de fato, tenha uma sociedade onde todos usufruam desse mesmo esforço social para ter uma vida mais confortável e mais digna que possa ser feito pelas forças produtivas da época, né? Eu destaquei um terceiro e último ponto desse primeiro momento, que é a solução que ele propõe diante da luta. Né? Ele diz assim: a luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja, na essência, uma luta nacional, reverte-se, contudo, dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletário de cada país deva, antes de tudo, liquidar sua própria burguesia. Isso daí, olha, é um negócio inspirador. É empolgante, né? É empolgante, porque o objetivo do manifesto é esse mesmo. É colocar no coração dos trabalhadores a vontade, o desejo, que já está patente, colocar para fora. Né? Então ele está até expressando ali. Liquidar a burguesia nacional é um primeiro passo. Não existe apesar de ser internacionalista o método, né, a questão comunista, ela precisa dar um primeiro passo e tem que ser um passo nacional. Então cada proletário da sua nação tem que identificar esse problema e tem que resolver ele. Como? Liquidando, né? Com todas as particularidades que tem a sua burguesia. Claro, claro. No Brasil, no caso do Brasil, seria o caso de até a gente fazer um estudo sobre essa burguesia, uma burguesia escravocrata, ainda que eles não tenham escravos estrito senso, né? Literalmente assim, mas eles se portam dessa forma. Esse ranço existe até nas classes médias. Então, essa solução proposta é que o caráter da luta, mesmo o proletariado sendo internacionalista, é que ele deve enfrentar os problemas colocados pelo local de nascimento dele, onde ele está inserido, onde ele é operário. Né? Mas sem perder de vista a solidariedade internacional que os trabalhadores têm. A verdadeira nação mesmo é a nação proletária, não tem essa distinção. Às vezes o nacionalismo pode atrapalhar, ele não é um impeditivo à revolução, de nenhuma maneira. Você pode ter amor pelo seu país, reconhecer o país como tal, principalmente diante de ataque imperialista, né, que é o que deve ser defendido de fato, mas ele tem esse caráter inicialmente nacional. Né? Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Nessa segunda parte, que eu considero a mais importante, o Marx está determinando a relação entre os proletários e os comunistas. Né? Ele expressa exatamente qual que é a função do comunismo e dos comunistas diante da massa proletária, que é de organização, de aglutinamento. As pessoas têm que se aglutinar diante do interesse comum e os comunistas representariam isso, né? E só assinalando que eles entendem, isso aí deveria ficar bem compreendido mesmo, que o programa dos comunistas, das pessoas que se reivindicam fazer parte compor um partido operário ou um movimento que se dedique aos anseios do proletariado, não podem ter um programa que não for o programa da classe operária. Não faz sentido nenhum. Não, então, assim, igual ele fala, comunistas não formam um partido à parte. Não formam. De outros partidos operários. Tem um interesse que não tem interesse que separem do proletariado em geral. Então, essa identificação programática ela é muito importante que se tenha em vista. Muitas vezes o pessoal fala, os comunistas têm um interesse X, Y, Z. Mas, na verdade, o interesse dos comunistas é o interesse da classe trabalhadora. Não pode escapar disso. Se um partido comunista anseia subir ao poder para colocar em marcha alguma coisa que não seja reflexo do anseio dos trabalhadores, não faz sentido ter um partido comunista. Um partido comunista que atua dessa forma no Brasil, que eu acho que é muito exemplar,
é o PSOL, por exemplo. O pessoal critica muito o PSOL pelo apoio que ele dá ao PT, por exemplo. Diz que o PSOL é o puxadinho do PT, que eles fazem uma coisa meio parasitária, a reboque dos interesses do PT. Só que, na verdade, quando o PT está defendendo os interesses do trabalhador, o PSOL e qualquer outro partido comunista que se reivindica comunista tem que apoiar o PT. É obrigatório, porque o PT é o que representa hoje os partidos as massas trabalhadoras. Sim. E está ligado mais intrinsecamente a essas massas trabalhadoras. Né? E nem há da parte do PCO, né, no que se refere a esse assunto, não há uma integralidade de apoio. Uhum. Tanto que eles não apoiaram a candidatura do Haddad. Exatamente. Então você vê, há uma coerência porque o povo queria o Haddad? Não, o povo queria o Lula. Enquanto o povo clamava pela candidatura do Lula, o PCO apoiou o Lula. Sim. Quando eles passaram para o chamado Plano B, não é que eles abandonaram a luta, eles continuaram na luta pela liberdade do Lula, denunciando a farsa da candidatura do Bolsonaro, só que não chamaram voto no Haddad. O que é coerente, porque não é, a gente tem que admitir que não é um candidato popular. Né? Bom, chegamos num ponto importante aqui, que é a relação dos comunistas com a propriedade privada e com a propriedade em abstrato também, que é um assunto bastante comentado. O pessoal tem seus anseios em relação a isso, tem medo de que a sua casa de meio terreno seja tomada, ou que seu Corsa, ano 95, seja expropriado pela Revolução. Então vamos mergulhar nisso, que é um assunto importantíssimo sobre propriedade. Destaquei vários trechos falando sobre propriedade, vou ler eles na íntegra para a gente ir comentando, para não perder de memória. Então, o primeiro trecho é o seguinte: nesse sentido, os comunistas podem resumir a sua teoria nesta fórmula única: abolição da propriedade privada. Censuram-nos, a nós comunistas, o querer abolir a propriedade pessoalmente adquirida, fruto do trabalho do indivíduo, propriedade que se declara ser a base de toda liberdade, de toda independência individual. A propriedade pessoal, fruto do trabalho e do mérito, pretende-se falar da propriedade do pequeno burguês, do pequeno camponês, forma de propriedade anterior à própria burguesia. Não precisamos aboli-la. Então, assim, eu parei de ler aqui porque é patente isso daqui, é muito importante que seja entendido que o tipo de propriedade que os comunistas estão propondo abolir é a propriedade burguesa, não é a propriedade do proletário. Pobre não tem propriedade. Exatamente. O pessoal tem que ver que, assim, você tem uma... Vamos supor, o cara é... Deixa eu falar de nível de nacional aqui, porque fica mais fácil de compreender. O cidadão tem uma casa, paga, é dele a casa. Ele tem um carro, pago, é dele o carro. Uhum. Pronto, isso aí é e o filho dele, que é maior de idade, comprou um carro e colocou lá também. É uma família de classe média. Esse cara não tem propriedade nenhuma. Ele tem algumas... Se você comparar o preço dessas coisas, vamos supor, a casa custa R$500 mil, que é R$500 mil. O carro é 40 mil, o carro do filho dele uns 40 mil também. O cara tem então o que aí? 580 mil reais de propriedade, mais alguma coisa no banco. Se você comparar isso com a riqueza nacional, o cara tem absolutamente nada. Ele é um despossuído. Quem tem alguma propriedade é meio de produção, é modo de gerar riqueza. A casa ela tem um valor ali, só que se o cara queimar ele pega o valor em dinheiro e acabou a propriedade, não tem? A propriedade burguesa ela é uma propriedade antissocial, porque ela se apropria do bem social, do bem que é produzido coletivamente, para produzir mais riqueza, para explorar os trabalhadores. Então, assim, é uma propriedade que não tem uma função que deva ser protegida. Não pelos trabalhadores, em tese, né? Porque, apesar deles fazerem isso, quem não tem uma consciência de classe formada, ele está fazendo isso em favor de uma classe que não é a dele. Quando você defende a propriedade privada como um bem absoluto, como um sinônimo de liberdade, você está defendendo, na verdade, a opressão daqueles que detêm de fato os meios de produção. É porque você não tem nada, você está defendendo o quê? De quem tem. Exatamente. Você está defendendo, por exemplo, o dono de uma grande empreiteira. Você está defendendo esses caras aí. Porque quando se fala assim, vão expropriar propriedades, não é a sua. Não é a sua lojinha de fundo de quintal, não é nada disso aí. Não é tua chácara de 1000 metros no Tupi. Então, não é isso aí. Teve eu não sei, no grupo de política do WhatsApp, no qual acho que a maioria das pessoas fazem parte, né? Tomara que pessoas que não façam parte estejam ouvindo também. Uhum. Mas surgiu um assunto interessante que um dos companheiros colocou um print lá de uma discussão que ele estava tendo numa rede social, onde um
pobre de direita reclamava de como o patrão era escorçado pelos grandes impostos. Aí, no decorrer da conversa, se estabeleceu que o cara tinha uma MEI, tinha um funcionário que, quando o cara foi mandado embora, para pagar a rescisão, ele quase faliu. Então, assim, é engraçado, mas o pessoal se acha mesmo proprietário. Sim. É porque a ideologia burguesa, como a gente viu nos episódios anteriores da ideologia alemã, ela é dominante. Então, o cidadão absorve aquilo e acredita que ele, de fato, é um burguês. Quando, na verdade, ele está sendo tão explorado quanto qualquer outro. Não, ele é um cara explorado, ele só não está numa fábrica, mas ele está ali. Se ele parar de fazer aquilo lá, ele morre de fome. Exatamente. A propriedade burguesa, ela condiciona o trabalho do homem à sua própria sobrevivência, aos meios de sobrevivência que ele tem que dispor. Ele não te dá nenhuma riqueza, é isso que as pessoas perdem de vista. Quando você trabalha, quando você se esforça para ter alguma coisa, o comunismo ou os comunistas, a ideologia socialista, ela não quer tirar isso de você porque ela quer dar isso para você, de fato. O fruto do seu trabalho tem que ser devolvido para você. Sim. É isso que o socialismo é. Que acha que numa frase de Marx que é muito emblemática, muito canônica, ele diz que nada mais é do que o fim da exploração do homem pelo homem. Porque então, assim, chega do grosso da sociedade ter direito a nada e pagar por uma parcela ridícula, numericamente, né? E também de todos os aspectos do ridículo, conseguir sobreviver, às largas ainda, comendo tudo que pode comer, enquanto o pessoal morre de fome. Por que a sociedade deveria ser assim? Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, polícias, camelôs. A cidade não para, a cidade... Bom, para continuar aqui, eu acho que a gente poderia, na verdade, ler quais são as 10 propostas que o Marx coloca no manifesto, que são uma síntese do que ele está esboçando ali. É claro que tudo isso que está escrito nessas 10 propostas podem ser aprofundadas. Sim. Inclusive, eu quero fazer um comentário aqui, entre aspas, que essas 10 propostas são muito melhores que a do Dallagnol. Nossa! Que são as 10 propostas contra a corrupção. Contra a corrupção, né? O Marx já tinha feito isso, antes do Dallagnol já. E as propostas que ele faz têm muito mais sentido porque elas atacam a base do que é o status quo da exploração burguesa, né? É um eixo de atuação política, né? Exatamente. Então, assim, eu vou ler as propostas e a gente vai comentando. A primeira delas é assim: expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Veja, só deixa eu fazer uma nota sua. O texto, companheiros, não achem que é mentira, pode ver. O texto é de 1848. Estamos no Brasil fazendo esse podcast em dezembro de 2018. 170 anos da data. Isso aqui do Brasil é atualíssimo. Uhum. O Brasil não fez isso aqui. Exatamente. Nem da forma conservadora que os norte-americanos fizeram. A gente estava planejando fazer um podcast bônus sobre latifúndio. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer. Vamos fazer. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa tem um dado que é espantoso. São 300 famílias, apenas 300, que detêm uma área aproximadamente do tamanho do Pará e de São Paulo. Sim. Não é considerado o maior latifúndio do mundo? É o maior latifúndio do mundo. Está no Brasil o maior latifúndio do mundo. Então essa concentração de terra, ela tem uma função tão antissocial que, assim, ela só serve para especulação. A riqueza mesmo que ela poderia estar produzindo, ela não está porque as pessoas estão especulando em cima do aumento de preço dessas terras. O cara falou que era dele lá. Sim. Que, sei lá, meu trisavô tinha o papel, a gente perdeu, mas era dele, olha. Você não está vendo as cercas aí e tal? Papel comido por grilo e tal. Então. Vamos passar pelos pontos que a gente está ficando meio sem tempo. O segundo ponto, que é o imposto fortemente progressivo, que já foi aventado em 2016, se eu não estou enganado, pela Dilma. Que ela falou, claro que ela não ia implementar isso daí com o Joaquim Levy, mas essas propostas foram aventadas de fazer um imposto que progredisse de acordo com a renda Exatamente. E com o capital de cada um. Isso, claro, foi rechaçado, né? Nunca foi implementado, mas já estava previsto lá. Marx já sabia. Isso aí, por que ele tem caráter revolucionário? Porque você vai minar a burguesia. Você precisa, nessa batalha pela sobrevivência num sistema cruel, selvagem como é o capital,
Qual que é nesse período de transição, o que é mais inteligente? Você tirar de quem tem mais. Por exemplo, o cara quer ter uma Ferrari? Muito que bem. Você vai pagar um imposto absurdamente alto, enquanto o cara que vai comprar um carro popular não paga nada. Então, essa é a ideia do imposto progressivo. É um imposto inteligente, finalmente, né? A abolição do direito de herança, até o Ciro Gomes falou sobre isso aí. Não, pra você ter uma ideia, até o Ciro Gomes, que é um cara moderado, falou que, e parece que dos dados que a campanha dele levantou, parece que só o Brasil e a Estônia não faziam cobranças em transferência de herança. O Brasil não faz. Essa eu não sabia. Não, tudo bem que o Ciro Gomes não propôs a abolição do direito. Ele só queria taxar, o que já é muito, para o Brasil é muito grande. Isso aí assusta um pouco o pessoal que cai desavisado no manifesto e fala assim, pô, mas a minha mãe vai morrer, vai deixar minha casinha aí, os caras querem expropriar minha casa. Mesma coisa da propriedade. Mais uma vez, é a mesma coisa da propriedade. Essa é uma herança, a expropriação dessa herança é da herança que não produz nada, a herança que não está sendo utilizada para ninguém e que está ali só para acumular um capital. Sim. E manter um padrão de vida para um tipo de pessoa que não trabalha, que não produz nada para a sociedade. Essas pessoas não merecem nada da sociedade porque elas não produzem nada na sociedade, né? Inclusive a sua herança. Ela tem que ser expropriada do que ela não tem por direito. Né? Exatamente. O quarto ponto é a confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Isso aí foi feito em Cuba. Então. E quando os revolucionários tomaram o poder em Havana, um pessoal lá que tinha mais uma grana saiu fora, foi para Miami, foi para os Estados Unidos, se refugiou. Sim. Casa, carro, essas coisas que eles deixaram para trás foi expropriado pelo Estado, nem deveria ter sido diferente. Porque vai fazer o quê? Vai vender e mandar o dinheiro pro cara lá na gringa? Sobre os sediciosos, sediciosos é uma palavra para revoltosos ou resistentes. Né? Pessoal que impôs resistência ao regime. Exatamente. Esses até mereceriam um pequeno enforcamento, talvez. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado com monopólio exclusivo. Evidentemente, expropriar o sistema bancário. O que é isso? Aquilo lá é uma ave de rapina. Isso aí, eles comem o povo, a riqueza do país com a dívida pública. Uhum. Isso aí não tem que ser paga, não tem que ser auditada nada, tem que falar, não pago isso aí. É uma dívida sobre outra dívida, né? Expropriar todos esses bancos, os bancos que forem gringos tem que botar para correr e fazer um banco central, um banco nacional. Cabe a gente fazer um estudo um dia sobre como é que funciona o sistema bancário para explicar para o pessoal. Exatamente, tem uma parte do capital muito boa para passar para isso aí. Legal. Bom, sexto ponto é a centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Inclusive, cabe um comentário sobre o Vem Pra Rua, na época de 2013, que estava reivindicando um sistema público de transporte. O sistema nunca foi público, talvez nunca será, porque o sistema público de transporte, ele é junto com os capitalistas, ele é junto com uma empresa. É licitado, né? O que o sistema faz é pagar para essa empresa para ela não aumentar tanto os preços do transporte. É quase isso é uma agressão, cara. Não, é muito... Assim, teoricamente, o Estado não poderia arcar com os custos de manter um transporte público de qualidade, então ele coloca, olha que solução genial, ele pega e dá na mão de um empresário fazer a coisa de qualidade e barata, não acontece nenhuma coisa nem outra. Ele fala que vai ficar barato porque existe o subsídio. Quando vocês ouvirem essa palavra, na verdade o que ele está querendo dizer é que está tirando teu dinheiro em forma de imposto e dando para um capitalista para você depois pagar a passagem do ônibus, né? O que é um contrassenso, uma loucura, então faz todo sentido tá aí esse ponto. Parece até meio moderno demais, né? Bom, sétimo ponto é a multiplicação das fábricas dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, a roteamento das terras incultas e melhoramento das ferramentas cultivadas segundo um plano geral. Esse ponto aqui é muito interessante porque se ele for aprofundado de forma bastante específica, você vai perceber que o comunismo, o meio de produção comunista, ele já prevê que é necessário um aperfeiçoamento. Muita gente critica e diz que se houver um comunismo, a tecnologia morre, ninguém vai querer se desenvolver mais. É exatamente o contrário. O comunismo quer que você desenvolva, quer tirar as amarras do desenvolvimento. Exatamente. Tem que se desenvolver ao máximo, inclusive. E o que o pessoal não entende é que assim eu gosto de jogar videogame. Isso é capitalista. Não, pera aí. Para ter um videogame você precisa da indústria. E da indústria da tecnologia e tudo mais. Você não precisa do capitalismo. Exatamente. Ele fez porque ele é o primeiro. Ele foi o primeiro que implantou uma sociedade industrial. Isso não quer dizer que não vai ter em outras. Ela é uma forma de sociedade industrial, não a única. Só deixar uma reflexão bem rápida. Imaginem amanhã que todos os capitalistas morressem.
e as fábricas ficassem sem a figura do capitalista, alguma coisa ia acontecer de fato para essa... Ia acabar as fábricas? As pessoas iam morrer de fome? Acredito que não. Não, as coisas vão ficar melhores. A figura do capitalista, ela está ali só para concentrar a riqueza, mais nada. Quem produz ela de fato, as tecnologias Uma boa reflexão. e o progresso, são os trabalhadores, os cientistas que existem, os engenheiros. Então, Vamos supor, aprofundando, especificando o seu exemplo, que é muito bom. Você vai na Hyundai, por exemplo. Aí sumiu todos os capitalistas, os cabeças ali, aquelas conselho, todos aqueles caras lá. Você vai precisar do quê? Dos engenheiros e dos operários. Sim. O negócio continua fazendo o carro, pronto. Né? Estabelece um sistema de comércio racional. O contador só vai ter um problema maior de distribuir melhor, ou renda sem colocar a parte lá, lucro, tal. Né? Então, assim, o oitavo ponto que a gente tem ali é o trabalho obrigatório para todos, a organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Isso daí é interessante porque muita gente fala que o comunismo não prevê que as pessoas trabalhem, que o comunismo quer gerar uma massa de vagabundos. É o contrário. O contrário, quer que todo mundo trabalhe. Exatamente. Inclusive as famílias de bom nome. As famílias tradicionais duzentonas aqui de Santa Bárbara. Você já imagina só? Esses caras aí com a manga da camisa arregaçada, pode até ficar de terno, não tem problema. E quando ele fala principalmente agricultura, já lembro de um canavial, já imediatamente. Já penso naquelas mãos lisinhas, assim, todas calejadas no futuro. Mas cadê a água gelada? Ai, cara, que delírio. É muito bom. O nono ponto é a combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. Inclusive, esse processo já está acontecendo. Sim. Muitos processos de agricultura estão sendo industrializados hoje e você tem máquinas que fazem o trabalho quase que autonomamente. O progresso aponta para isso, né? É que você vai desobrigando o peso do trabalho do campo, né? Sim, é um ponto bastante interessante. E o melhor é o décimo. O décimo e último é a educação pública e gratuita de todas as crianças, a abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como praticado hoje, em 1848 no caso, né? E a combinação de educação com a produção material. A gente tem um reflexo disso nos Senais hoje, que os Senais estão fazendo isso, mas em favor do capitalismo, claro. Sim, de modo bem capenga, né? Que é estruturar a educação em torno do objetivo de produção, né? Aliás, podia até usar essa estrutura para fazer um novo remodelamento, né? Mas assim, claro, com vistas a uma educação emancipadora, né? Não aquele que o Senai ele subverte isso. O Senai ele é o Sistema de Educação da Indústria, Nacional da Indústria, uma coisa assim. E é um sistema muito bom, o Marx até já previu isso daí, inclusive, só que ele está em favor do capitalismo hoje, né? No caso, ele teria que estar a favor de um sistema igualitário. Bom, a gente chega aqui quase que no final. Eu acho que essa meiuca do manifesto é o principal, é o que eu Sim, queria é o que deve ser intensamente lido. Ele pode ser estudado mais aprofundadamente, a gente está aqui só dando um rasante, né, pelos conceitos, mas se você ler por conta própria, é possível. Eu queria dar aqui também uma recomendação de estudo, né? Como é que se estuda o Manifesto Comunista ou qualquer outra obra? Eu acho que é fundamental, em primeiro lugar, você ter um dicionário à mão. Hoje em dia tem o Google, né? Muito mais fácil, mas ter a possibilidade de pesquisar as palavras que você não conhece. Sim. Existem vários termos ali que são usados pelo Marx e que dentro da própria obra marxista assumem um significado próprio. Então, para isso, a gente tem os dicionários de filosofia. Se eu não me engano, tem um muito bom sobre um dicionário de filosofia que a gente estudou na faculdade. Eu esqueci o nome agora. Mas ele traz todos os termos, várias contextualizações que você pode pegar enquanto está lendo, parar, simplesmente ler e depois voltar para o texto. O texto é para ser debruçado, né? Esse aqui é bom, só que ele é raro e muito caro. É do Tom Baltimore, chama Dicionário do Pensamento Marxista. Os companheiros que se interessarem aí, ele não é uma obra barata, mas eu lembro que tinha uma cópia na biblioteca da Unicamp. Agora eu não sei No que eu estudei era um dicionário geral sobre filosofia, mas também tinha vários termos marxistas, termos da sociologia. É fundamental. Para quem quer mesmo se aprofundar, ter um dicionário desse é importantíssimo. Já ter. Uma boa história da filosofia também ajuda, né, Sim. Bom, a terceira parte do manifesto que vocês vão encontrar, ele é uma crítica que o Marx faz aos socialismos, as várias correntes socialistas que estão em disputa ali. E eu destaquei várias frases do manifesto dessa parte, mas assim, a que me deixou mais emocionado é do socialismo alemão como o verdadeiro, que o Marx, depois de contrapor tudo que é dito de socialismos que estão aparecendo, que estão voltados para
que estão voltados para retornar a pensamentos já superados, o Marx ele descreve o socialismo alemão, que é o que ele está propondo, que é o socialismo científico, como o socialismo verdadeiro, que ele é científico, ele pega as bases do que é real para poder basear suas ideias. Eu acho que é isso que a terceira parte sintetiza melhor, né? Sim. Eu acho que é só a gente ler essa frase final que fecha o documento, que é absurdamente revolucionário, e uma das coisas mais bonitas que foram escritas na literatura marxista. Quer fazer as honras? Né? Eu vou ler porque assim, essa é a última frase do texto e é a frase que praticamente coloca em movimento a marcha que vai ser dada depois de 1848, quando o manifesto é escrito, né? Existe uma revolta chamada Primavera dos Povos, né, que varre a Europa, e eu acho que tem alguma relação com essa frase aqui. Olha só, ele diz assim: que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela, a não ser suas cadeias. Tem o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. É emocionante, né? Inspirador. Bom, então é isso, companheiros. Eu acho que a gente conclui por aqui a leitura do manifesto. A gente passou bem rápido pelos temas, mas isso eu espero que ajude o pessoal a refletir e motive o pessoal a ler o manifesto sem nenhum preconceito, sem nenhuma amarra, porque não é um... Eu estava andando com o manifesto na rua, o pessoal olhava como se fosse a Bíblia satânica, sabe? É muito... Porque o nome é muito denso, né? É muito forte, né? É muito forte. A ideia, mas a ideia do Manifesto Comunista ela é muito simples, ela tem o caráter mesmo de chamamento à luta e não tem nada além disso. Não é para matar burguês, apesar de ser possível, de ser até elogiável, não é isso que o livro propõe. O livro propõe um sistema equilibrado de política e economia, né? É a saída do tempo histórico burguês, né? Sim. Eles dão como se fosse uma bússola da saída desse caos que a gente vive, que se passa por uma sociedade racional, né? Bom, então é isso. Então até semana que vem. Muito obrigado por quem ouviu e quem curtiu. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Ai, cara, que filha da puta. Tô morrendo de dor de cabeça. É mesmo? Quer fazer outro dia, cara? Vambora. Então, se foda. Revolução não pode esperar. Bom, vamos lá. Saudações, companheiros. Meu nome é Wander. Eu tô aqui com o José Fernando. Tá bom!